Atos capítulo 16 e versículo 25. Atos dos Apóstolos 16 e 25. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão os escutavam. Como é difícil às vezes a gente louvar a Deus, adorar a Deus, quando estamos passando num momento muito difícil, ou seja, financeiro, um problema familiar, pessoal, no meio do sofrimento. Paulo e Silas tinham sido chicoteados, o corpo, as costas estavam sangrando, as feridas abertas, e foram presos não porque cometeram algum erro, algum mal, mas porque pregavam o evangelho, porque faziam bem, porque eles fizeram o bem, eles foram presos. Você já viu isso acontecer? A pessoa fazer o que é certo e a pessoa ainda ser condenada por algo certo que se faz. Isso já acontecia e hoje em dia também acontece. O que eles fizeram? Eles libertaram uma moça, tinha uma jovem que era possessa, demônios, endemoniada, mas possessa, porque quando uma pessoa é possessa por demônios, ela não tem valor de juízo, ela faz coisas que depois que ela sai daquela possessão, é liberta pelo poderoso nome de Jesus, aí que ela vai, onde é que eu tá? Onde que eu estou? O que eu fiz? O que eu falei? E ela tinha um espírito de adivinhação, adivinhar futuro. Mas o diabo conhece o futuro? O único que conhece o futuro é Deus. Ninguém conhece o futuro. Ah, mas pulando lá, eu fui no lugar que me disseram que eu vou ganhar a eleição. Me disseram, vai em certos lugares para você ver. Diz que eu conheci uma pessoa que disse que fazia fila de carrão de político, só para alguém lá dizer para ele: não, tua eleição é batata, já ganhou. Eles gostam. É que não tem ninguém que fala a verdade. Tu vai levar uma surra, melhor desiste disso aí, vai arrumar um trabalho decente para tu. E porque quem conhece o futuro é só Deus. Como é que a gente sabe quando a gente começa a conhecer a Bíblia, a palavra de Deus? Ninguém, nem o diabo. Mas por que o diabo lá em tal lugar falou e depois aconteceu? Ele faz com que as coisas aconteçam. Mas se Deus entra no meio, acabou os planos do diabo. Então, essa moça que tinha esse espírito maligno, ela dava muito lucro. Imagina, olha, na tua casa está acontecendo, tem isso, a pessoa não está lá, aí está mesmo. Mas futuro, conhece nada. E ela dava lucro para os senhores dela, para os patrões dela. E de repente Paulo, aquela mulher toda hora para cima do apóstolo Paulo, elogios. Quem é que não gosta de elogio? As pessoas hoje são envaidecidas, vão sendo tomadas, aquela picadinha do orgulho. Ai, tu é uma bênção, ai, tu é uma pessoa, tu é maravilhoso, tu é isso, meu lindo, né? Maraí, né? Você para menos, eu não sou tudo isso. Não, tu é o mais lindo do mundo. Eu sou o melhor do mundo. Calma, menos. Por isso é bom cada um de nós sabermos o tamanho da gente, sabe? O que a gente pode, o que a gente é. Às vezes a pessoa não tem noção. Falou que eu sou o máximo. Já sabe, menos. E essa mulher dava lucros para o seu senhor. E de repente Paulo e Silas, aquela mulher passava e Paulo e Silas tinha reunião com um grupo de crentes, já que estavam falando, estavam evangelizando, e aquela mulher falava elogiando: esses são servos do Deus Altíssimo. Tem muita gente que com o elogio do diabo anda de salto alto. O diabo está falando: vai mesmo, vai nessa, na frente está o precipício, vai meu lindo, que tu vai, está te esperando o melhor, ali tem um buraco para ele. E ela elogiando. Quem é que não gosta de elogio? Quem é que não gosta? Ser humano?
Ser humano é terrível, é elevado. Aquele cantozinho, ai, falou que eu sou demais. Olha que eu tenho... Calma, primeiro você tem que se ver. Eu sou isso mesmo? Não sou, não. Vamos devagar. Então, ela elogiava. Esses são servos do Deus Altíssimo. Nem uma vez, duas vezes. Paulo foi cada vez mais, de vez de fazer, massagear ego, mas Paulo era homem de Deus, estava vacinado contra essas coisas, ele falou, ele não suportou. Em nome de Jesus, sai dela, mulher. Demônio, sai dessa mulher. Na hora, ela não adivinhou mais nada, ela não sabia nada, nem sabia nem quem era. Onde eu estou? Por causa disso, os homens que ganhavam dinheiro, tem sempre alguém por trás que está ganhando. Tem sempre alguém do bastidor que está querendo controlar. Mas eu quero dizer, quem controla todas as coisas é o nosso Deus. Às vezes a pessoa que está enganando alguém, porque sabe, meu amado, ninguém engana por tanto tempo. Ninguém engana Deus. Porque quando Deus começa a fazer justiça, começa a acontecer, a aparecer tudo. Tudo aquilo que está encoberto começa a aparecer. Mas que isso? Começa a aparecer. Porque o nosso Deus é quem comanda. Ele é o Senhor, é todo poderoso. E aonde tem justiça, pensa o quê? Deus tem um limite. Chega um momento que Deus expõe as coisas todas. Deus é Deus. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. E Paulo colocou aquela moça em liberdade, e os patrões mandaram prender. Paulo foi julgado, apanharam Paulo e Silas. Mas a Bíblia diz, eu quero, sendo objetivo aqui neste texto bíblico, Paulo e Silas, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam reclamando. Olha só, vim fazer essa obra para Deus aqui, olha só, tá vendo? Para que eu fui? Cantando, orando e cantando louvores a Deus. E os companheiros da prisão estavam ouvindo. Aleluia. Saber louvar a Deus nesse tempo, você agradecer a Deus, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, se torna até um desafio. É um desafio lidar com frustração. Você está aqui esperando alguma coisa, lutando por algo e não acontece. Mas a Bíblia recomenda que a gente deve dar graças em tudo dá graça. Aquela espera demorada, você está esperando, e a coisa não acontece, bate. Como é que eu vou louvar a Deus agora? Como é que eu vou agradecer a Deus agora? É um grande desafio. Nós crermos, até que a gente conheça a palavra. Eu sei que Deus é soberano, eu sei que Deus é todo poderoso, eu sei que Deus pode fazer, mas a minha situação é essa, eu estou sofrendo, é isso que conta, o que está diante de mim. É difícil saber lidar com isso. No Salmo 137, nós vemos ali o povo de Deus prostrado. Salmo 137, a nação de Judá, sem forças para adorar e louvar a Deus, porque estavam em cativeiro. Porque as margens da Babilônia, como está escrito no Salmo 37, eles se assentavam e choravam, lembrando de Sião. A Bíblia diz aqui no versículo 2 do Salmo 137, nos salgueiros que lá vinham, pendurávamos as nossas harpas. Eles penduravam as harpas no salgueiro. Ninguém queria cantar, ninguém queria louvar, porque eles estavam em cativeiro, em terra estranha. Aqueles que nos levaram cativo, nos levavam cativos, nos pediam canções, e os nossos opressores pediam que fôssemos alegres, dizendo, nos canta algum dos cânticos de Sião. Como nós vamos cantar o canto do Senhor em terra estranha? Então eles estavam tristes, havia muito ressentimento pelo que havia acontecido. É difícil lidar com situações adversas, porque Jerusalém tinha sido invadida, foi saqueada, foi destruída por Nabucodonosor. Então, louvar a Deus quando as coisas estão tranquilas é mais simples, mas louvar a Deus quando não tem, quando a criança está chorando, está pedindo alguma coisa para você, daí você não pode. Como é que eu vou louvar a Deus? Quando as contas estão batendo na tua porta, você não tem o que pagar, não tem como pagar aquilo, é difícil. Eu creio que a maioria já passou por situações dessas.
Mas nós que somos cristãos, aprendemos coisas no sofrimento. Nós temos que aprender no sofrimento. Nós temos que ser como Abacuque, ali no capítulo 3, ele vendo toda essa devastação, quando Judá estava sendo invadida, sendo levada pelos caldeus, ele pôde dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, olha só, tudo difícil, ainda que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, os currais não hajam vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor e bendirei no Deus da minha salvação. E quando você vai ver o conceito desse salmo lá, a respeito do salmo, esse canto de Abacuque foi dançando, louvando a Deus, parece que estava numa festa, parece que estava tudo bem, e não estava, estava sofrendo, mas Deus estava falando para ele cantar aquilo, porque pode estar ruim hoje, a doença pode te abater hoje, o problema financeiro pode estar te abatendo hoje, mas tem uma coisa: Deus vai abrir a porta ali na frente, as coisas vão melhorar, cadeias vão cair, aquele que está preso vai ser liberto. É essa fé que nós temos em Deus que não podemos perder. Ainda que esteja tudo difícil, eu vou no campo, não tem mantimento, eu vou nos currais, não tem mais nada, as vacas não tem, deu tudo errado, eu vou louvar o nome do Senhor e bendizer o Deus da minha salvação. Hoje pode estar difícil, mas tenha certeza, uma porta Deus vai abrir amanhã vai ser bênção. Glória a Deus. Você pode glorificar Deus por isso? Aleluia, essa nossa fé. Aleluia. É difícil você glorificar Deus quando está numa cama deitado, mas é naquele momento de dor que quando a gente dá glória a Deus, a gente sente forte a presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus, porque Deus está ali. Deus não nos deixa quando a gente não tem, Deus não nos deixa quando a gente passa por dificuldade, Deus não nos abandona, não, Deus nunca fez isso. É o momento que Ele está mais perto da gente. Está sofrendo, as coisas não estão dando certo, o problema está ali, mas você está confiando naquele que pode. Senhor, põe as tuas mãos, aleluia, põe as tuas mãos e age, Senhor, põe as tuas mãos e quebra essas correntes, põe as tuas mãos, Senhor, e faz um milagre, aleluia. Chega uma hora que acontece, porque Deus é fiel, e era difícil para o povo de Israel, quando estava em cativeiro, ver, era um cerco doloroso, os jovens esmagados no fio da espada, as crianças pisadas, pedra jogada em cima das crianças para esmagar as crianças, era uma coisa terrível, as jovens sendo violentadas, as moças, tudo de ruim. Às vezes a gente vê essa situação quando a gente está vendo, assistindo a televisão, jornais, meu Deus, não dá nem, tem coisa que você nem acredita que algum ser humano pode fazer, e a gente às vezes dá, meu Deus, só mandando fogo do céu para acabar com isso. Mas às vezes tem coisas que tem que acontecer, porque os sinais dos tempos é o sinal da vinda de Jesus. Tempos de fim, nós vemos que a palavra de Deus ela está se cumprindo, mas às vezes a gente pensa que não tem mais jeito, mas nós como cristãos temos uma esperança, nós temos uma esperança. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu o meu clamor. Nós não podemos ter esperança. Eu já ouvi pessoas vindo falar comigo: poxa, não adianta casar, não adianta ter filho, hoje nesse tempo. E eu tenho dito: não, case e tenha filhos. Não pense, porque hoje é muito difícil. Sempre foi difícil, hoje também está difícil. Mas não deixe de sonhar, não deixe de ter teu sonho, não deixe de viver, não deixe de lutar pelo melhor. O desemprego é total, não tem mais como as coisas melhorarem. Mas a palavra do Senhor diz que para aqueles que temem o nome do Senhor, o Senhor vai vir com o sol da justiça. O Senhor vai chegar com as suas asas como o sol da justiça, e salvação trazendo debaixo das suas asas. Deus sempre vai, de uma maneira ou de outra, estender as suas mãos, mesmo em todas as coisas acontecendo, todas as coisas difíceis acontecendo. Glórias ao nome do Senhor.
Aleluia. Esse povo de Judá estava com uma lembrança amarga, 70 anos de cativeiro, e ficava aquele amargo, aquele azedo na boca, sabe, aquelas coisas difíceis, e eles não tinham força para louvar, não tinham força, porque é difícil mesmo cantar, é difícil para você, é difícil para mim também, mas nós temos que aprender com a Bíblia, aprender a louvar em tempos difíceis. Se você quer ver o tempo bom na tua vida acontecer, comece a louvar a Deus em tempo difícil. Eu não vou mais para a igreja por causa disso, agora que eu vou louvar a Deus. Porque o diabo, ele quer ver você desistindo, ele quer ver você entrando em depressão, ele quer ver a tua família destruída, o diabo quer acabar com os teus sonhos, mas Deus, o Espírito Santo está tocando no teu coração, vai para minha casa, vai louvar o meu nome. Quando você começa a louvar a Deus, quando você toma uma postura na tua vida, no teu lar, Deus então começa a agir, e as coisas então começam a mudar. Aleluia, porque o Deus que nós pregamos, o Jesus que pregamos é um Jesus vivo. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Assim estava o apóstolo Paulo, ele estava numa situação difícil, todo machucado. Naquele momento, perto da meia-noite, ele parece estar descansando, cheio de dores, com as costas todas ensanguentadas de tanto apanhar. Era para estar calado, se não fosse para reclamar, mas calado, chorando, sabe? Alguém que está chorando, Senhor, por que isso? Às vezes nós entramos nesse labirinto, por que isso, Senhor? Por que isso comigo? Mas isso não resolve. Resolve é você chegar diante do Senhor, a minha vida é tua, eu sou teu servo, eu sou a tua serva, Senhor. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Senhor. O Senhor é quem comanda a minha vida. O meu destino, o meu futuro não está nas mãos dos homens, mas está na mão do Senhor. A minha casa, a minha família está nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, a nossa confiança está em Deus. Muitas pessoas no meio da crise estão desanimando, estão perdendo a alegria. Sabe aquela pessoa, tem muita gente olhando para a direção do nada, não sabe nem mais o que fazer. Mas nessa noite, Deus fala ao nosso coração, é tempo de você reagir, é tempo de tomar uma posição. O que eu posso fazer? Lutar por aquilo, quero alguma coisa, vou lutar, vou perseverar naquilo que eu estou fazendo, eu vou começar a orar a Deus, eu vou começar a preparar um tempo para buscar a Deus. Eu participei por uma igreja, que eu tinha um cooperador meu que trabalhava comigo, ele passando uma dificuldade grande. Olha, a dificuldade dele era tão grande que ele para comer em casa, ele tinha que um ovo para dividir ali com ele, com a mulher, com as crianças, tinha uma filhinha, né? Sabe o que ele fez? Todo dia, meio-dia, ele pegou, pastor, quero estar na igreja todo meio-dia, clamar a Deus. Amém. Mas se alguém passasse naquela porta da igreja, estava ele clamando a Deus. Ele estava clamando a Deus. Meio-dia, amado, começa a fazer um propósito de clamar a Deus. Pega um horário, esse horário é para Deus. Ele começou a clamar a Deus. Ele começou a buscar a Deus, amado. Numa situação difícil, Deus começou a abrir a porta para ele. Trabalhou comigo. Sabe o que Deus fez quando Ele deu empresa para ele? Hoje ele comprou casa dele, comprou a situação. Hoje ele é pastor de uma igreja em Santos, uma boa igreja. Deus mudou a história dele, de um homem simples e clamando, chorando e gemendo na presença do Senhor. Ele fez um propósito, eu vou buscar o Senhor. Aleluia. Eu sei que, mas só isso, amado, se você fizer isso, as coisas já vão começar a mudar. Porque tudo está nas mãos do Senhor. A palavra de Deus diz assim, operando eu, quem impedirá? Se Deus, amado, começar a agir, ninguém pode impedir o agir de Deus. É tempo de tomar essa posição com Deus. Precisamos tomar dessa reação. Daniel, ali, quando estava na Babilônia, ele não ficou vivendo simplesmente de saudosismo. Ele estava num lugar privilegiado, no palácio, mas era cativo, era um escravo. Mas ele não ficou só no saudosismo, Israel, que saudade. Não, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. Um homem que orava.
O homem que clamava a Deus. Mas ele nem precisava, ele estava vivendo num palácio do tudo do bom e do melhor. Mas ele se preocupava com os seus irmãos também. Não se preocupava só com ele, com a sua nação, com a nação do Senhor. E ele começou a clamar. Até que Deus mudou. Deixar a coisa passar. É assim mesmo? Não é assim mesmo não. Todos nós temos um sinal. Às vezes o sinalzinho amarelo, o verde, o amarelo e o vermelho. Quando você vê sinalzinho amarelo, as coisas tudo é doençada, porta vai fechando, as coisas não é assim mesmo. Não, toma uma posição. Eu vou buscar Deus. Não, eu vou clamar a Deus. Eu vou, estou lutando, estou estudando, não, eu vou buscar o meu Deus. Não fica esperando, é assim mesmo, está todo mundo, não, eu sou servo do Deus vivo, Deus vai agir na minha vida, Deus vai mudar a minha história, aleluia, é a confiança que nós temos. Não, eu vou reagir, não vou deixar não, eu vou buscar a Deus. Daniel, ele tinha convicção que Deus ia reverter a situação. Ezequiel, que estava já na periferia, cada um ficou num lado, né? Os mais sábios e os outros, mas Ezequiel também era profeta. Ele, junto ao rio Quebar, ele teve muita visão de Deus, ele recebeu revelações do Senhor. Quer dizer, homens que estiveram no cativeiro, mas não deixaram de ser instrumentos de Deus, não deixaram de ser bênção na mão de Deus. Paulo e Silas, eles estavam na prisão, mas eles reagiram. A prisão era fria, era úmida, estavam acorrentados com as mãos e os pés, mas eles não ficaram chorando e nem reclamando da situação, nem da injustiça. Eles foram buscar a Deus. Eles começaram a orar e a louvar a Deus. Orar e a louvar a Deus. Começa a tomar uma posição diferente na tua vida. Tira esse disco arranhado. Às vezes nós carregamos um disquinho arranhado, tiramos ele, vou tocar esse mesmo disco. Aquele disco arranhado que está aquela mesma coisa, aquela mesma reclamação. Joga esse disco fora. Eu vou louvar o Senhor, com muito ou com pouco, ou não tendo nada. Eu vou exaltar o nome do meu Deus. Eu vou buscar Deus. Tal hora tem minha hora de oração. Ninguém me incomoda nesse horário, porque eu vou estar na presença do Senhor. Começa a fazer propósito com o Senhor. Tu vai ver se Deus não vai começar a mover na tua vida. Você vai ver se Deus não vai mudar a tua história, porque Deus é fiel. Glórias ao nome do Senhor. Paulo e Silas estavam presos, mas eles louvavam a Deus, cantavam a Deus e oravam ao Senhor. O que eles estavam fazendo em Filipos? Por chamado de Deus. Às vezes você está numa obediência de Deus, mas está sofrendo. Eu estou fazendo a vontade do Senhor, está certo isso? Pergunta para ele. Ele te permitiu passar por isso? Eu estou com a minha vida correta, eu estou servindo a Deus, eu estou passando. Às vezes passamos, amor. A Bíblia diz que às vezes nós passamos, a nossa fé ela é provada no fogo, às vezes a gente passa. Quem já não passou noites acordadas por causa de doença, por causa de filho doente? Quem já não passou? Todos nós temos a experiência, noites difíceis, que você não consegue dormir porque tem um compromisso na segunda-feira. Você não quer que aquele domingo termine nunca, para não chegar a segunda, mas a segunda vai chegar. Situação difícil vem, mas nós não podemos perder a nossa fé em Deus. É tudo que nós temos. Aleluia. Não perde a tua fé em Deus. Não deixa de acreditar que Deus é poderoso para fazer o milagre. Não deixa de acreditar que Deus pode mudar tudo, a tua vida, a tua casa, o teu lar. Deus é poderoso, não pode perder a tua fé. Glórias ao nome do Senhor. Eles estavam no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Às vezes nós estamos fazendo a vontade de Deus, está tudo certinho na nossa vida, mas estamos sofrendo por uma situação ou financeira, um problema familiar, um problema pessoal, de foro íntimo, que às vezes você não pode falar para ninguém, mas Deus sabe. Deus está vendo tudo, Deus vê tudo. Aleluia. Pastor, eu não consigo abrir minha boca para clamar. Então, quando tu for dobrar o teu joelho, levanta os olhos para o céu e fica calado olhando para o céu, Senhor. Deus vai receber as tuas lágrimas.
Deus vai receber as tuas lágrimas, aquilo que está dentro de você. Aleluia. A Bíblia diz que antes que a gente fale alguma palavra, Ele já conhece. Ele conhece os pensamentos de Deus. Aleluia. O nosso Deus está perto. O nosso Deus nunca falha. Ele é fiel. A porta vai abrir, as cadeias vão quebrar. Deus vai trazer à existência coisas que estavam mortas, que não existiam. Deus vai trazer. Deus vai abrir as portas, porque Deus é fiel. Foi o que Deus disse ali no livro do Apocalipse para a igreja de Éfeso: eis que diante de ti eu tenho aberto uma porta e ninguém pode fechar. Ah, mas seu fulano pode. Quando Deus abre uma porta para nós, ninguém. Só fecha se Deus permitir. Às vezes Deus permite muitas situações, às vezes para nos testar, mas para nos levar para um lugar mais alto ainda, né? É como a águia, ela está no voo, de repente ela recebe uma corrente de vento muito grande no meio do ar. Aquela corrente de vento é para levantar mais o voo dela ainda. Quem sabe você tem recebido uma corrente de vento muito forte, uma tempestade de vento sobre a tua vida, mas isso não vai te derrubar, não vai colocar você na terra. Isso vai fazer você levantar voos mais altos. Glórias ao nome do Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor, aleluia, vão receber asas como águia, vão voar como as águias. Glórias a Deus. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Há momentos na vida que a gente não entende as coisas. Pelo fato de eu ser um cristão ou conhecer a Bíblia, eu sei tudo. Não sei, eu sou que nem vocês. Há situações na vida que a gente não entende nada que está acontecendo. Está no meio de um tiroteio no escuro, que situação difícil, não sabe, só escuta o barulho, aquele fogo saindo de algum lugar, aquela faísca. Há momentos na vida que a gente não entende, mas lá na frente a gente vai compreender muitas coisas. Nesse momento que a gente não está entendendo, coloca diante de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, tem um versículo bastante conhecido: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus está permitindo alguma coisa difícil, Ele sabe o que faz. Ele quer o meu melhor. A minha vida está nas suas mãos. Glória a Deus. A palavra de Deus diz ainda em Filipenses capítulo 1, versículo 12, versículo 14: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes, olha só Paulo dizendo, tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele está falando das dificuldades. As coisas difíceis que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias, que é a prisão dele, minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Quer dizer, as minhas prisões não serviram para envergonhar vocês, mas estimularam vocês para fazer mais para Deus, a dar o seu melhor. Quer dizer, Paulo, apesar da dificuldade, ele ainda exalava o cheiro de Jesus. Glória a Deus. Precisamos exalar o cheiro de Cristo quando não temos, quando está difícil. Vocês que moram em prédio, em condomínio, sabem como é? Não é fácil morar em prédio, condomínio. Tem gente que é fácil. Então você vê briga de casais, você vê isso, vê aquilo, vê tanto. Na sua casa você é testemunha de uma série de coisas que você não vai se meter na vida de ninguém, né? Só se alguém chama você, né? As pessoas estão perdidas e sofrendo, e nessa hora, com tudo isso, nós temos paz dentro da nossa casa, porque Deus está lá, Jesus está lá no nosso lar. A paz é uma bênção muito grande. Teu lar tem paz, tem comunhão, tem amor, é a presença do Senhor ali. Então Paulo, as prisões de Paulo estavam trazendo alegria e estímulo aos irmãos a perseverar na fé. Enquanto Paulo e Silas estavam orando,
veja bem, cantando ao Senhor, clamando a Deus, Deus começou a agir. É assim, Deus começa a agir. A gente não faz troca com Deus. Eu vou te dar 100 para tu me devolver 1000. Dá para mim 1000. Com Deus você faz porque você já é devedor, sabe? Você faz com alegria. Eu faço porque eu amo o Senhor, amo a sua obra. É por isso que eu dou meu dízimo na casa de Deus. Eu dou minhas ofertas. Não faço troca com Deus. Deus tem me salvo. Quantos livramentos de morte o Senhor tem nos dado. Quantas coisas. Deus, ninguém pode fazer troca com Deus. E não fazemos isso. É pecado. Deus nem aceita. E eles louvavam a Deus porque eles amavam o Senhor. E a Bíblia diz que de repente, seguindo o texto, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram todas soltas todas as prisões. Olha Deus movendo, Deus agindo, quantos homens sofrendo, mas estavam louvando a Deus e orando ao Senhor. Deus começa a agir, começa a tomar uma postura diferente, uma atitude diferente. E você vai ver Deus agir na tua casa. Você vai ver Deus agir no teu emprego, na tua família. Deus começou a mover. Veio um terremoto, soltou a prisão de todo mundo ficou solto. O carcereiro queria se suicidar. E Paulo disse: não faz isso, porque todos estamos aqui. E o carcereiro, todo temeroso, vendo o milagre de Deus, ele compreendeu que era algo de Deus acontecendo por causa de Paulo e Silas, que serviam ao Senhor que estava ali. E eles disseram para Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo toda a tua casa. Ele levou Paulo para casa, limpou as costas de Paulo e Silas, tratou do Paulo e Silas, e toda a família conheceu o Evangelho e receberam a palavra. Aleluia, glória a Deus. Às vezes Deus permite alguma situação difícil para você chegar no lugar onde Deus quer que você chegue. Deus é Deus, mas quando o povo de Deus começa a clamar, aleluia, Deus começa a agir. Amém?